Você sabia que diariamente milhões são investidos em propagandas em mídias para manipular você? E o pior, que diariamente você é manipulado? Se ficou curioso, então fica comigo até o final deste vídeo, pois irei te revelar as 8 estratégias de manipulação em massa utilizadas diariamente contra você. Olá, eu sou Alex Galvão, especialista em comunicação persuasiva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E se você está aqui, então é porque provavelmente você se identificou com o nosso conteúdo. Então já se inscreve em nosso canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações, pois muita coisa boa ainda estão por vir. E vai ser um prazer ter você aqui conosco. Agora, antes de irmos ao conteúdo de hoje, eu quero deixar bem claro que meu objetivo nesse vídeo, ao te revelar as 8 estratégias de manipulação em massa, tem como objetivo unicamente te dar o conhecimento necessário para você deixar de ser manipulado e também desmascarar os manipuladores. Se você vai usar essa estratégia de manipulação a seu favor, isso é de responsabilidade moral exclusivamente sua. Mas vamos deixar de lero-lero e vamos logo ao vídeo de hoje. A manipulação em massa ela é pensada e estrategiada por pequenos grupos da elite mundial. Noam Chomsky, linguista, filósofo, cientista cognitivo, também comentarista e ativista político norte-americano, ele nos diz em um dos seus escritos que um Estado totalitário não se importa com o que as pessoas pensam, desde que o governo possa controlá-las. Quando você não pode controlar as pessoas pela força, diz ele, você tem que controlar o que as pessoas pensam, e a maneira típica de fazer isso é através da propaganda, marginalizando assim o público em geral e os reduzindo a alguma forma de apatia. Em outras palavras, esse pensador Chomsky, ele está nos dizendo que em um Estado totalitário, a manipulação estará sempre presente. E nesse vídeo vamos elencar 8 estratégias utilizadas diariamente há dezenas de anos para manobrar massas, criar um senso comum e conseguir fazer a população agir conforme os interesses duvidosos dessa elite dominante. Claro que eu aqui não estou falando de nenhuma teoria da conspiração, mas de fatos concretos. Agora, qualquer semelhança com a situação atual do Brasil não é mera coincidência. A estratégia que eu irei abordar neste vídeo são usadas incansavelmente para manipular diariamente as massas, até chegar um momento que você crê que o pensamento é seu e não o pensamento que está sendo imposto a você. A primeira estratégia usada para manipular massas é a estratégia da distração. Então, a estratégia número 1, estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração. Essa estratégia ela consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes, das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas. Isso mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações significantes. A estratégia da distração ela é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se por conhecimentos essenciais nas áreas da ciência, economia, psicologia ou qualquer outro assunto que, caso você domine, se tornará um perigo para o sistema. Em síntese, a estratégia visa manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, e assim cativada por temas sem importância real. Aqui no Brasil, por exemplo, é usado o futebol, o carnaval, a violência e tantas outras temáticas para distrair a atenção dos brasileiros, enquanto os esquemas e conchavos são elaborados e efetuados para manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, e assim de volta à granja com os outros animais. Infelizmente, essa é a verdade palpável. A segunda estratégia que é utilizada por essa elite dominante, muitas vezes política, a segunda estratégia é criar problemas e depois oferecer soluções. Este método também é chamado de problema, reação, solução. Nessa estratégia, os manipuladores criam um problema para causar certa reação no público.
a fim de que a população seja a mandante das medidas que se deseja aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou que se intensifique a violência urbana ou atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas desfavoráveis à liberdade geral. Ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Se você percebeu alguma semelhança com a atual situação do Brasil, com esta manipulação, não é mera coincidência, é fato. Não é à toa que os meios de comunicação basicamente só noticiam coisas ruins. Apenas violência, atentados, desastres naturais e crises são noticiados. Não acontece nada de bom no mundo, por acaso. Noticiam quantas pessoas morreram, mas você já viu algum noticiário informar quantas crianças nasceram com saúde em um dia aqui no Brasil? Não existe um jornal do bem, apenas o jornal do mal. A verdade é que com a estratégia, a mídia manipula a sociedade, levando assim a sociedade a acatar e aprovar e aceitar de bom grado leis que na verdade escraviza, leis que às vezes é de interesse apenas da elite dominante, mas que não traz nenhum bem substancial à sociedade. A terceira estratégia que é muito usada para manipular massas é a estratégia da gradualidade. Eles utilizam a estratégia para fazer que se aceite uma medida inaceitável. E isso basta aplicá-la gradualmente a conta-gotas, por anos consecutivos. Essa estratégia também foi muito utilizada por Adolf Hitler e também vários outros líderes comunistas, e comumente também utilizada pelos grandes meios de comunicação. Se você jogar um sapo em uma panela de água fervente, aquele sapo dará um salto com muita rapidez para escapar da morte. Porém, se você colocar o mesmo sapo, em vez de colocar na água fervente, você coloca ele numa panela, em uma água fria, e aí você vai esquentando essa água aos poucos, ele vai cozinhar na panela, amigo, e em nenhum momento irá saltar dela. Então, aos poucos, de igual forma, os manipuladores, eles vão implementando seus interesses sem nenhum questionamento social. Mas vamos agora falar sobre a quarta estratégia utilizada para manipular as massas, inclusive aqui também no Brasil. E a estratégia é dirigir-se ao público como se estivesse dirigindo-se a crianças. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discursos e argumentos, personagens e entonações particularmente infantis. Muitas vezes próximos, inclusive, à debilidade, como se o espectador fosse uma criança de pouca idade ou um deficiente mental. Quanto mais se tenta enganar o espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Se alguém se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então a razão da sugestionabilidade, a pessoa tenderá a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico, como as de uma criança de 12 anos ou ainda até menos de idade. Eu lembro de uma conversa com alguns líderes religiosos que eu já tive, inclusive líderes mais novos do que eu, e muitas vezes eles colocavam a mão sobre meus ombros e diziam assim: preste atenção, filho. De imediato, eu tirava a mão deles do meu ombro e aí eu perguntava: mas qual idade você tem para me chamar de filho? E ele às vezes dizia: por quê? Ele dizia: não, porque você parece mais novo do que eu e está me chamando de filho, por quê? Não aceite esse comportamento manipulativo. Às vezes aquela pessoa quer passar a impressão de que ela é senhor sobre você e de que ela tem autoridade sobre você. Então, se livre imediatamente desses manipuladores. A título estratégico que eu quero te revelar, e que é muito usada pelas massas para manipular inclusive você, é utilizar o aspecto emocional muito mais do que a tua reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, finalmente, no sentido crítico dos indivíduos. Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou injetar ideias, desejos, medos e temores, compulsões
ou ainda induzir a comportamentos. Inclusive, eu já fiz um vídeo de como entrar na mente inconsciente das pessoas sem passar pelo crivo crítico do neocórtex. Deixa eu te revelar agora 6 estratégias usadas por esses manipuladores. A 6ª estratégia é manter o público na ignorância e na mediocridade. Com a estratégia, o objetivo é fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e a sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que para entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível de ser revertida por essas classes mais baixas. Essa é uma estratégia poderosíssima que tem sido utilizada massivamente, inclusive aqui no Brasil, em nosso país. A 7ª estratégia que eu quero te revelar é a estratégia de estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Isso no intuito de promover ao público a crença de que é moda o ato de ser estúpido, vulgar e inculto. E ainda introduzir a ideia de que quem argumenta demais e pensa demais é metido, chato e mal-humorado. Assim as pessoas vivem superficialmente, sem se aprofundar em nada e sempre ter uma piadinha para se safar do aprofundamento necessário a questões maiores. A ideia é tornar qualquer aprofundamento como sendo desnecessário, pois qualquer aprofundamento sério e lúcido sobre um assunto pode derrubar sistemas criados para enganar a multidão. Não é à toa que as músicas que fazem mais sucesso são as mais ordinárias possíveis, que os vídeos de piadas e entretenimento são os mais acessados, que os programas de maiores audiências são os mais bestas possíveis, como por exemplo aqui no Brasil, Big Brother ou A Fazenda. A 8ª e última estratégia que eu quero te revelar neste vídeo é a estratégia de reforçar a autoculpabilidade. Com a estratégia de manipulação, o objetivo é fazer com que o indivíduo acredite que somente ele é culpado pela sua própria desgraça. E por causa da insuficiência de sua inteligência, suas capacidades ou de seus esforços. Assim, no lugar de se rebelar contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvaloriza e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos efeitos é a inibição de sua ação. E sem ação, não há questionamento, amigo. Uma outra vertente dessa estratégia de manipulação é criar leis e mais leis, regras e mais regras, no intuito de fazer as pessoas se sentirem culpadas pelas mais leves transgressões. Essas são as estratégias de manipulação usadas todos os dias pelas mídias, no intuito de tornar você submissa aos ideais da elite governante. E com o conhecimento dessas estratégias de manipulação, você a partir de hoje só é manipulado se quiser. O conhecimento das estratégias de manipulação é como tomar o Red Pill, ou seja, a pílula vermelha oferecida por Morfeu a Neo no filme Matrix. E ao tomar essa pílula de conhecimento, a verdadeira face social será descoberta diante de seus olhos. E se você quiser me ajudar nesse processo de libertar mais pessoas da Matrix, ou do mundo de ilusões que manipuladores que detêm o poder estão criando diariamente para fazer com que as pessoas continuem cativas a seus desejos e planos duvidosos, então compartilhe esse vídeo para o maior número de amigos seus que você puder. E fique comigo e com certeza você dominará a habilidade mais importante do mundo, que é a comunicação persuasiva. Um abraço e até o próximo vídeo.